Congresso Nacional. O que é? O Congresso Nacional é o titular do Poder Legislativo Federal e exerce por meio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cabendo-lhe legislar sobre as matérias de competência da União, bem como fiscalizar as entidades na administração direta e indireta, como auxílio do Tribunal de Contas da União. O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo brasileiro, no âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, composto por duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Na Constituição de 1988, no artigo de número 49, falamos um pouco sobre o Congresso Nacional. Mas afinal, o que seria essa Constituição Federal? A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos de nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como Constituição Cidadã. O conceito de decreto legislativo corresponde à forma em que as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional são regulamentadas. Nesse sentido, o artigo 49 da Constituição Federal de 1988 dispõe acerca da competência exclusiva do Congresso Nacional. Os decretos legislativos possuem mesma força da lei ordinária e podem ser de iniciativa de qualquer comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, casas que juntas compõem o Congresso Nacional. Os efeitos advindos da promulgação dos decretos legislativos são sentidos externamente ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil e, ao lado do Senado Federal, faz parte do Poder Legislativo da União. A Câmara está localizada na Praça dos Três Poderes, na capital federal, e é composta pela Mesa da Câmara dos Deputados do Brasil, pelo Colégio de Líderes e pelas comissões, que podem ser permanentes, temporárias, especiais ou de inquérito. A criação do Legislativo se deu após um período turbulento. O imperador havia criado uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição brasileira, mas a dissolveu 6 meses depois em razão dos confrontos com os deputados. Foi criada em 25 de março de 1824, pela Constituição Brasileira do mesmo ano, e no dia 6 de maio de 1826 foi realizada a sessão de abertura da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa, em união conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. A Constituição de 1988, a sétima do Brasil, estabeleceu a atual configuração do Poder Legislativo. O número de deputados foi fixado em 513, eleitos pelo sistema proporcional de votos para mandatos de 4 anos, sendo no mínimo 8 e no máximo 70 por unidade federativa, em totais que variam conforme a população. Os senadores, 3 por unidades federativas e 81 no total, sendo eleitos pelo voto majoritário para mandatos de 8 anos. A cada legislatura, 4 anos, são renovados 1 ou 2 senadores por estado. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados, como representante do povo brasileiro, discute e vota propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, habitação e entre outras, e também fiscaliza o emprego, pelos poderes da União, dos recursos arrecadados da população como pagamento de tributos. O Senado Federal é a Câmara Alta do Congresso Nacional do Brasil e, ao lado da Câmara dos Deputados, faz parte do Poder Legislativo da União. A função do Senado Federal é autorizar operações externas de natureza financeira dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Ele também possui funções que são de sua exclusiva competência, como as descritas no artigo 52 da Constituição Federal, que são processar e julgar, escolher, autorizar e fixar. Deputado é o político eleito pelo povo para representá-lo no parlamento. Um dos critérios para concorrer ao cargo de deputado é estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não estar com os direitos políticos cassados. É função do parlamentar apresentar projetos de leis, de decreto legislativo, de resolução
propostas de emenda à Constituição Estadual e avaliar aqueles encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos. A parte da Constituição Federal de 1988, que fala sobre os deputados, é no título 3 da Organização do Estado, capítulo 3 dos Estados Federados, artigo 27. Uma situação de exemplo é o caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e fazer apologia ao ato institucional número 5, que ocorreu durante a ditadura militar em 1968. Nessa terça-feira, 23 de fevereiro, o Conselho de Ética da Câmara instaurou o processo de cassação do deputado. O que é um senador? Um senador é um agente político eleito para um mandato de 8 anos, por meio de eleições diretas, ou seja, o mais votado é quem ganha. Ele representa o Estado da Federação ou unidade federativa. Para ser um senador, é preciso ser brasileiro ou brasileira, ter idade mínima de 35 anos, participar de um grupo político, possuir domicílio eleitoral no estado pelo qual está concorrendo e ter o pleno exercício dos direitos políticos. O senador é responsável pelas funções fiscalizadoras, autorizativas, julgadoras e também a aprovar autoridades, como as autoridades do STF. E ele também é responsável por criar leis e analisar projetos de leis. Ele é responsável por analisar, guiar e corrigir os erros para que a lei possa ser aprovada.